Meu coração ardia por entender mais. E durante todo esse ano, eu tenho buscado a palavra de Deus e procurado ampliar a minha experiência, o meu discernimento, a compreensão de um reino tão grandioso, tão maravilhoso, tão profundo. E quantas coisas nós temos ouvido este ano, irmãos. Aqueles que estão atentos, aqueles que entendem o que Deus tem falado neste lugar e como Ele tem falado a este lugar, estão realmente podendo entender aquilo que Deus está fazendo. E eu creio que neste mês de setembro, no nosso encontro Ágape Brasil, muitas outras coisas foram clareando. Pelo menos na minha vida, eu queria compartilhar isso com vocês hoje à noite. Eu não sei como você está quanto às coisas de Deus, mas o Espírito Santo, Ele tem sacudido esse lugar. E quem tem ouvidos para ouvir, tem ouvido. O Espírito Santo, Ele está se movendo de uma forma forte neste lugar. Ele tem falado aos nossos corações e Deus tem enviado palavras tão rema para a nossa vida, para a nossa igreja. E hoje, quando eu estava orando sobre hoje à noite, pensando sobre hoje à noite, eu disse: Senhor, me mostra um pouco mais. Me fala um pouco mais deste reino, como este reino se movimenta, Senhor. E eu não queria hoje aqui falar da dimensão outra que não seja o movimento deste reino hoje, nos nossos dias e na nossa vida. Porque é isso que o mundo está precisando. Quando Jesus esteve aqui na terra, se você começar a ler os evangelhos, você vai ver que sempre a pauta principal de Jesus era falar sobre o reino de Deus. E ele dizia: arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado a vós, é chegado para você, é chegado para mim. E o quanto nós temos entendido, tem sido revelado no nosso interior as coisas deste reino, para que nós possamos viver movidos pela lei, movidos pela cultura, movidos pelo rei deste reino, o Rei Jesus. Hoje nós estamos num culto cujo tema é vida vitoriosa. Vida vitoriosa. Como ter uma vida vitoriosa? Porque a vida vitoriosa, ela só é vitoriosa quando não existe problema. A vida vitoriosa, ela só é vitoriosa quando alguma coisa que aconteceu na nossa vida se consuma e a gente pode ver aquilo que os nossos olhos queriam ver. O que é uma vida vitoriosa? Como andar numa vida vitoriosa todos os dias, a cada instante, em cada situação que a gente passa? Mas Jesus disse: é chegado para vocês. É chegado para vocês o meu reino. Naquela cruz, quando o Senhor subiu aquela cruz, Ele consumou, de uma vez por todas, o estabelecimento deste reino novamente sobre a face da terra, para a minha vida e para a sua vida.
Ele riscou, ele anulou, ele rasgou a cédula que era contra nós, que nos fazia escravos da cultura deste mundo. Porque se isso não tivesse acontecido, jamais nós poderíamos entender ou entrar no reino de Deus. Jamais. Mas ali naquela cruz o Senhor consumou o plano de redenção. E a porta se abriu. A Bíblia diz que o véu se rasgou de cima para baixo. Uma porta foi aberta. E o reino de Deus chegou e chega a todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. E eu fiquei pensando hoje, eu orava, falava: Deus, me fala mais alguma coisa sobre isso. E nesse movimento deste reino, Senhor, me mostra, abre os meus olhos para eu ver algumas coisas. E sabe, meus irmãos, a vida vitoriosa, ela começa na nossa intimidade com Deus. Mas quando nós entendemos e convidamos Jesus para ser realmente o Senhor na nossa casa, coisas lindas acontecem. E de repente o Senhor foi trazendo ao meu coração algumas situações que eu vivi na minha vida, que eu nunca tinha pensado, mas que era a manifestação do reino na minha vida, no ambiente que eu estava, na situação que eu estava passando. Irmãos, eu sei que meu irmão já contou muitas vezes, aqui na igreja, um acidente muito sério que eu sofri quando eu tinha 5 anos de idade. E geralmente com 5 anos de idade você não lembra de muitas coisas. Mas eu tenho lembranças deste momento da minha vida como se tivesse sido ontem. E uma das lembranças que eu tenho na minha vida foi quando aquele homem entrou na minha casa. E eu estava deitada naquela cama. Essa parte da minha perna, além de estar com o fêmur quebrado, por causa do clima do Nordeste, essa parte da minha perna estava apodrecida. Então o quarto cheirava mal. Eu me lembro daquele ventilador em cima de mim. Eu me lembro dos meus irmãos com uma varinha tentando coçar o meu pé. E eu me lembro tão bem quando aquele homem entrou. Eu me lembro daquele homem do meu lado e ele olhou para mim e ele disse: Merinha, você crê que Jesus pode curar você? E eu me lembro que eu olhei para ele e eu disse: eu creio. Irmãos, o reino de Deus começou a se mover dentro da minha casa. E ele começou a se mover e ele começou a incomodar a minha mãe. E a minha mãe, do nada, olhou e disse: já que vai ter que fazer a cirurgia, vamos tirar o gesso para que ela possa ter um pouco de tranquilidade antes dessa cirurgia que ela vai fazer. Loucura. Loucura, porque eu também me lembro da cara do médico quando minha mãe me levou sem o gesso. E ele chamou minha mãe de louca. A senhora é uma louca. E o que a senhora fez, a senhora pode ter comprometido a vida da sua filha para sempre. E ela mandou arrancar. Porque no hospital eles não iam arrancar. Então ela chamou uma enfermeira. Olha como minha mãe era doidinha. Ela chamou a enfermeira em casa, mandou cortar o gesso. E queridos, eu não tinha mais dor. Até o dia que eu me lembro, quando eles me colocaram de pé e disseram: vamos tentar andar? E eu me lembro até hoje das minhas pernas bambas, tremia. Já eram meses que eu estava engessada em cima daquela cama. E eu comecei a andar. Era o reino de Deus se movendo. E eu estou muito, muito emocionada hoje. Porque hoje à tarde o Senhor foi me fazendo lembrar do movimento do reino. Eu queria dizer uma coisa para os pais que estão aqui.
É na nossa casa, é na intimidade da nossa casa que os nossos filhos vão ver o movimento do reino pela primeira vez. Naquela intimidade nossa. Me lembro uma vez, irmãos, que nós estávamos para sair para um culto de oração. E morava conosco meu primo que é médico e ele estava lá em casa. Meu pai estava com um caroço muito grande aqui em cima da mão. E eu me recordo disso perfeitamente. Me recordo da casa que a gente morava. E ele chegou para o meu pai e disse, ele chamava meu pai de Batista, tio Batista. Tio Batista, você precisa tirar esse negócio, porque daqui a pouco isso aqui vai começar a comprometer a sua mão. E ele disse, rapaz, queria ir para o hospital, não. Ele falou, mas é rapidinho, você vai amanhã, a gente corta, tira isso, você já vem para casa, é coisa simples. Papai falou, então tá bom. Marca o horário que amanhã eu vou lá no hospital para você tirar esse negócio. E saímos para o culto de oração. Mas lá no culto de oração, o Senhor tinha colocado uma palavra no coração do papai, que falava sobre cura. E ele começou a pregar sobre cura. Eu não me lembro da mensagem toda, mas eu me lembro de alguns pontos da mensagem. Irmãos, nesta época eu deveria ter mais ou menos uns 8, 10 anos. E de repente, no final daquela mensagem, ele chama as pessoas que precisavam ser curadas. Isto é muito tempo atrás. E naquela época, vivíamos uma igreja muito tradicional que nem cria em curas. E estava ali um louco por Jesus, pregando sobre cura, porque a palavra de Deus diz que o nosso Deus é um Deus que cura. E eu me lembro que em casa, ele contou então a experiência para nós, que enquanto ele falava sobre a cura e chamava as pessoas para serem curadas, ele disse, Senhor, eu creio que Tu és um Deus de cura, e eu estou chamando as pessoas porque elas serão curadas, porque o Senhor é um Deus que cura, e está aqui minha mão, Senhor, eu tenho esse caroço, eu vou tirar amanhã, mas eu creio que o Senhor pode curar também a minha mão. E quando meu pai abaixou a mão para orar, não tinha mais nenhum caroço na mão dele. Irmãos, chegamos em casa e era todo mundo, papai, deixa eu passar a mão, deixa eu passar a mão. E hoje à tarde o Senhor dizia, era o movimento do meu reino na sua casa, filha. Irmãos, eu poderia contar tantas experiências. Quantas experiências lindas eu passei na minha vida que Deus foi me lembrando. Este é o movimento do meu reino. É o movimento do meu reino. Os céus estão abertos, filha. Vocês precisam chegar. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora no livro de Marcos. No capítulo 4. Eu quero fazer uma rápida reflexão. No versículo 1. Eu queria que você pensasse e meditasse nesse texto da palavra de Deus dentro de uma ótica que eu vou colocar para vocês aqui. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar. E reuniu-se ali numerosa multidão a ele, de modo que ele entrou num barco onde se assentou e afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim, lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, ele dizia. Eis que saiu o semeador a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho. E vieram as aves e as comeram. Outro caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca. E logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol queimou. E porque não tinha raiz,
secou. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou, que cresceu, que produziu a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. E ele respondeu: presta atenção, a vós outros, a vocês que estão andando comigo, a vocês que estão aqui perto de mim, a vós outros, vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Queria dizer para você, tem mistério no reino de Deus. A vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas. Para que vendo, vejam e não percebam. Olha isso, irmãos. Ouvindo, ouçam, não entendam. Para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: vocês entendem a parábola? E se você não entende essa, como você vai compreender todas as parábolas que são ditas? O semeador semeia a palavra. A semente que essa parábola nos narra é a palavra. E olha o que ele diz: o semeador, ele semeia uma palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Enquanto a ouvem, logo vem Satanás. Presta atenção. Enquanto eles estão ouvindo a palavra é a semente. E uma semente, meus irmãos, é algo que traz a origem, carrega o material genético, carrega o DNA. A semente, a partir da semente, é possível você acessar a todas as características genéticas de uma futura planta. A partir da palavra de Deus, da semente que tem sido semeada no nosso coração, é possível nós acessarmos todas as características do caráter do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, que é o Senhor deste reino, que durante todo este ano nós temos falado. Porque todo reino tem um rei. E a Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele é o Rei da glória. Quando a palavra é semeada num coração, meu querido irmão, quando a palavra de Deus ela é falada, quando a palavra de Deus é jogada para dentro de nós, sabe o que está acontecendo exatamente neste momento? O DNA de Deus, o caráter de Deus, as virtudes de Deus, as coisas deste reino, que é paz, justiça, amor, alegria, ela é jogada. Você está agora mesmo recebendo sementes no seu coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça e entenda o movimento do reino de Deus. A semente é lançada, mas ele diz: aqueles que estão à beira do caminho,
onde a palavra é semeada. Enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada. Há um adversário. Há um adversário que não quer que você faça parte deste reino. E se você chegar e você crer em Jesus e você disser assim, agora eu faço parte desse reino, fica sabendo que ele continua lutando. Sabe para quê? Para roubar a palavra, para roubar a vitória da tua vida, para roubar da minha vida e da sua vida a possibilidade de ter este reino se movimentando todos os dias, aonde quer que nós estejamos. Seja qual for a situação que nós estejamos passando. Se é uma situação de tristeza, de dor, de angústia, a paz que excede todo o entendimento entrará no nosso coração, por causa do movimento do reino de Deus sobre nós. Se você está estressado, cansado, dizendo, eu acho que eu não aguento mais o dia de amanhã. Hoje o semeador está aqui. E ele está lançando sementes. Ele está lançando a palavra dele que é viva. Ele está lançando essa palavra que ela é eficaz na tua vida. Porque o mundo não pode compreender como ter paz no meio do caos. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, porque a semente é semeada e ela cai em boa terra. Mas aqui ele adverte que esta palavra, esta semente, ela pode não produzir o efeito. Uma das possibilidades é esta: surdez espiritual. Este é um problema muito sério. Você não ouve a palavra de Deus, mas você ouve os apelos do mundo. O inimigo, ele vem com argumentos astutos para nos desviar da palavra que Deus está lançando sobre os nossos corações. Outra forma que ele diz aqui é o seguinte: semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Ai, que maravilha, glória a Deus, eu sou vitoriosa. Mas eles não têm raiz. Eles não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia, em lhes chegando a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam, desistem. Queridos irmãos, uma terra bem preparada, uma terra cuja semente vai caindo, e esta semente é o próprio reino de Deus sendo semeado em nossas vidas, em nossos corações, em nossas mentes. Nós precisamos, queridos irmãos, termos raiz. Nós precisamos estar enraizados nesta palavra, que é viva e que é eficaz. Você não vai conseguir ter uma vida enraizada só de vir a um culto e ouvir uma mensagem. Esta palavra está na sua mão, está na sua vida, está na sua casa, está na sua família. Tem que estar no teu coração, tem que estar na tua boca. Você tem que estar enraizado, porque no dia que chegar o dia mau, uma angústia, uma perseguição, uma prova,
Sabe, meu irmão, vem aquele vento forte, que eu costumo dizer assim, que enverga a gente. E pode envergar até bater no chão, mas não arranca, porque tem raiz. São coisas importantes que Deus está falando hoje, para mim e para você. Porque Ele tem dito a nós, os céus estão abertos sobre vocês. Acessem, recebam a palavra de vida e vivam o sobrenatural de Deus na terra. Porque Deus não preparou apenas um reino onde um dia certamente nós estaremos com Ele, mas Ele preparou. Ele tem nos chamado a viver as riquezas deste reino aqui, agora, na situação que você está passando, que talvez antes de você vir para esse culto, você disse, não sei como isso vai ser resolvido. E o Senhor está falando, deixa comigo, eu sei como vou fazer. Mas lembre-se, Deus trabalha com a gente, com processos, para que a gente vá conhecendo o Senhor mais e mais. Não é porque Deus é um Deus maldoso. Deixa eu fazer, né? Deixa eu apertar aqui para ver se conserta. Olha, a gente é pai, a gente é mãe, é assim que a gente faz. De vez em quando, a gente dá uma durinha no filho, mas a gente sabe por que está fazendo aquilo. Porque a gente está colocando no caminho certo. E sabe de uma coisa? O pai que corrige é um pai amado pelo filho. Não é o pai que espanca. Não é o pai que grita e que quer fazer tudo na força. É o pai que educa. É o pai que reflete a glória do Senhor. Então muitas vezes é necessário dizer não. Mas a gente diz não. E o filho ama cada vez mais. Eu me lembro disso. Meu pai, ele tinha um jeito, meus irmãos, que ele controlava a gente pelo olhar. Éramos 6. Então a brincadeira não era fácil lá em casa. E quando a gente já saía, já tinha as recomendações. E tinha um especialista lá em casa de sair fora das recomendações. Chamava-se Betinho. E é como eu me lembro. A gente chegava, ele começava. Ele era o primeiro da turma que começava a fazer a coisa errada, né? A bagunça. Aí a gente ia se soltando também, né? O papai só fazia assim, ó. Só olhava. Quando ele olhava, a gente... Papai olhou. E meus irmãos, todos nós lá em casa, amamos muito nosso pai, respeitamos nosso pai. E o nosso testemunho é que eu nunca conheci um homem tão parecido com Jesus como foi meu pai. Mas fui corrigida muitas vezes. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra de Deus. Mas os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Eu acho que essa daqui tem sido uma das maiores seduções dos nossos dias. Os encantamentos do mundo. Tanta coisa boa. Meus irmãos, quantos pais perdendo seus filhos, porque estão correndo atrás do sustento, a gente fala isso, né? Mas estão correndo atrás do dinheiro, mas não tem mais tempo de brincar com os filhos. Estão correndo atrás das coisas, tem tudo na casa. Tem a melhor TV, tem a melhor casa, tem um bom carro. Mas não tem tempo com aquilo que é mais importante. Porque os valores foram trocados. E o Senhor está dizendo, eu quero
uma terra boa. Para ser terra boa, meus irmãos, precisa ter raiz. Para ser terra boa, meus irmãos, precisa estar desembaraçado das coisas deste mundo. Para ser uma terra boa, onde essa semente, este DNA do reino de Deus, esse DNA do próprio Deus, começar a se movimentar na nossa vida. Para ter isso, a terra tem que ser boa. E para que a terra tenha que ser boa, é muito claro o que esta parábola está dizendo. Essas coisas precisam ficar para trás, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas. Para você poder experimentar, para eu e você podermos experimentar a paz no caos, a alegria numa situação que talvez só desse para você chorar. Para que a gente possa experimentar este movimento do reino de Deus nos nossos lares, porque Deus não quer apenas a nossa vida vitoriosa, mas a nossa casa vitoriosa. Hoje o pastor Estevão começou esse culto dizendo assim, profetizando: eu profetizo que seu filho vai voltar, eu profetizo que seu filho vai para a faculdade e não vai se desviar, eu profetizo isso, eu profetizo, amém, amém, amém. Mas não é só o amém. É você e eu nos conformarmos com a palavra do Senhor. Porque quando nós nos conformamos, meus irmãos, a semente cai no nosso coração. E o que acontece com a semente? Ela germina, ela cresce, ela aumenta, ela multiplica. E cada vez mais, irmãos, nós vamos poder experimentar as coisas do reino aqui na terra. E não somente experimentarmos as coisas do reino aqui na terra, mas estabelecermos este reino, ganhando vidas e vidas e vidas para Jesus, através do nosso testemunho, da nossa experiência, da nossa história de amor com Jesus. Sabe o que ganha uma vida? É a nossa história de amor com Jesus. É a gente poder chegar e dizer, olha, é assim, assim, assim. Mas eu tenho um Deus que tem me levantado. Eu tenho um Deus que tem enxugado as minhas lágrimas. Eu tenho um Deus que tem me colocado de pé. Eu tenho um Deus que tem superado as minhas expectativas a respeito do caminho que eu estou trilhando. E sabe, meus irmãos, quando vem acompanhado de vida, isto muda o outro. E é assim que nós vamos implantando o reino de Deus. Não é simplesmente, vamos fazer o evangelismo, Jesus salva. Não, meu irmão. O coração da gente tem que estar movido de amor. A gente tem que chegar com aquele amor que quando a gente fala, ele impregna o coração daquele que está do nosso lado. E ele diz, eu quero este Deus, eu quero que este reino agora, eu quero pertencer a este reino, eu quero ser salvo por este rei, eu quero que ele me adote como filho amado, eu quero estar neste movimento deste rei. E o Senhor continuou, e eu achei interessante uma coisa, eu queria que a gente fosse para o verso 30, que diz assim, ele disse mais assim, aqui assemelharemos o reino de Deus. Uau, que pergunta. Pensou se Jesus estivesse aqui e dissesse, e aí, você assemelha o reino de Deus a quê? Tem nem ideia. Ou que parábola a gente pode apresentar o reino de Deus? E ele fala uma coisa tremenda aqui, meu irmão. Eu queria perguntar uma coisa para você aqui. Quantas vezes você parou para orar, pelo menos este ano,
Depois de tantas palavras sobre a entrada no reino de Deus, quantas vezes você parou para entrar na presença do Senhor e dizer assim: Pai, o Senhor está falando sobre entrada de reino, o Senhor está falando sobre reino, eu quero experimentar. Senhor, mostra para mim esse movimento na minha vida aqui, está acontecendo comigo. Ou eu estou sendo um ouvinte da palavra, a palavra cai no meu coração, mas logo Satanás vem e rouba essa palavra. Ou então, a areia está tão rasa, que até chega a brotar, eu fico até animado, Senhor, mas passa uma semana, e eu já nem me lembro mais, eu já nem acredito mais nessas coisas. E Jesus continua, e Ele diz assim, olha só, vou falar uma outra parábola para vocês, para ver se vocês podem entender. E prestem atenção nisto. O que Jesus queria dizer com isso? Ele disse assim, a pergunta foi, aqui assemelharemos o reino de Deus. E Ele responde, é como um grão de mostarda. É uma semente, muito pequenininha. É como um grão de mostarda, que quando ele é semeado, ele é a menor de todas as sementes sobre a terra. Ele teve a preocupação de pegar a menor semente e assemelhou o reino de Deus a esta pequena semente. Sabe por quê, meu irmão? Porque muitas vezes se despreza a pequena semente. E quando eu estava lendo isso, que Deus trouxe ao meu coração, disse, filha, diga aos meus filhos, para não desprezarem mais as sementes que eu tenho lançado sobre eles. Eu vou repetir. Diga aos meus filhos, que não desprezem mais as sementes que eu tenho lançado para eles. Porque eles podem pensar que é ok, legal saber do reino de Deus. Ah, que joia. Que pena, né? Amanhã tem um dia de trabalho. Minha mente vai estar em outro lugar, meu coração vai estar em outro lugar. Diga para os meus filhos não desprezarem as sementes que eu tenho jogado, que eu tenho lançado para eles. Muitos não têm dado valor para essas sementes que estão sendo lançadas. Talvez passou este ano inteiro, nós estamos no final de setembro, um ano falando sobre a entrada neste reino, o Senhor dizendo, entra. Deus não falaria para a gente, entra, se nós estivéssemos dentro. E não estou falando de salvação, ok? Não estou falando de salvação. Eu estou falando de experimentar as coisas do reino de Deus. Não estou falando de salvação. E o Senhor tem dito, entra. E Ele diz, é como um grão de mostarda que quando ele é semeado, ele é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, uma vez semeado, uma vez que esta semente cair no nosso coração, uma vez que nós entendermos que entrada no reino não é slogan, uma vez que a gente entender que entrada no reino foi uma palavra profética para mim e para você, foi um convite do céu, foi um convite do reino de Deus, meus filhos amados, aqueles que eu comprei com o meu precioso sangue, aqueles que não são mais criaturas, mas são meus filhos, eu estou dizendo, volta para a casa do Pai, volta para a casa do Pai, volta para casa onde você vai ter roupa, onde você vai ter sapato, onde você vai ter o alimento, e onde você vai ter o anel no seu dedo. Eu vou colocar o meu anel no seu dedo. Volta para a casa do Pai.
É como um grão de mostarda que quando é semeado é menor. Mas uma vez semeado, uma vez que entrou, meu irmão, uma vez que entrou, ele cresce, ele cresce, ele cresce, ele cresce. É como o sol da manhã que vai brilhando mais e mais, mais e mais, a revelação do Espírito Santo sobre este reino, sobre o movimento deste reino. Ele vai crescendo, ele vai crescendo, ele vai crescendo mais e mais e mais, até se tornar dia perfeito. E segundo a palavra que ele aqui dá, desta parábola, ele diz: cresce e se torna a maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos, a ponto de as aves dos céus poderem aninhar-se à sua sombra. Não tem como refletir o reino de Deus se eu não estiver dentro do reino de Deus. E eu termino essa palavra dizendo o seguinte: ele tinha dito lá atrás, ele tinha dito assim: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Aqueles que estavam andando perto dele, os discípulos e aqueles que andavam pertinho de Jesus. Ele explica tudo isso. E aí acaba e vamos para o outro lado. E aí Jesus dá uma maior lição para eles. Eles entram no barco, começam a cruzar. E quando eles começam a cruzar, diz que uma grande tempestade veio e chacoalhou muito aquele barco. Muito. Ao ponto deles chegarem e dizer assim: Jesus, diz a palavra que Jesus dormindo, lá na ponta do barco, dormindo. E a tempestade agitada. E eles vão para Jesus e dizem assim: Senhor, não é possível, vamos morrer todo mundo aqui, você não vai nem acordar para ver a nossa morte. Senhor, levanta e mostra para ele o movimento do reino. Porque para eles não estava sendo com parábolas que Jesus estava ensinando, mas ele estava ensinando através do caminhar com ele. É caminhando com o Senhor, queridos, dia após dia, que nós vamos experimentando e vamos aprendendo do movimento do reino de Deus. Jesus olha para ele e diz: por que tão pouca fé? Observem, olhem o movimento do reino. Essa tempestade, ela vai afundar o barco. O barco é fraco, é pequeno, a tempestade é grande, vai afundar o barco. Mas agora eu quero que vocês vejam o movimento do meu reino. E diz a palavra, eu estou parafraseando, mas ele se levanta, olha e dá ordem à natureza. E diz agora: para todo o vento, para toda a tempestade. E imediatamente, meus irmãos, o mar se aquietou. O movimento do reino de Deus. Pastor Alan disse: eu não vim trazer para vocês uma mensagem, eu vim trazer para vocês um recado de Deus. Se você não esteve aqui no Encontro Ágape Brasil, primeira coisa, nunca mais perca. Porque são nesses dias que Deus arremata muitas coisas do ano que finda e do ano que vai começar. Mas você tem a chance de ir no nosso site e assistir. Eu te incentivo a fazer isso. Ele disse: eu não vim trazer uma mensagem, eu vim trazer um recado. Deus mandou um recado para vocês. E sabe qual foi o recado? Os céus estão abertos. Venham, entrem no meu reino.
Entre no movimento do meu reino, porque mesmo que o mar se agitar, mesmo que a tempestade vier, mesmo que as coisas se desestabilizarem completamente, e o mundo disser, vai afundar, por causa da minha semente que está no teu coração, porque ela caiu em boa terra, porque você guardou a minha palavra no seu coração, para que você não peque contra mim, eu vou fazer o movimento do meu reino sobre a tua vida, e a minha boca se abrirá a seu favor, e a tempestade terá que parar, e o vento vai parar de soprar, e as águas vão se acalmar, e você sairá vitorioso. Vida vitoriosa, você vai sair vitorioso, porque eu dei uma palavra, e a palavra que eu lancei sobre vocês foi: entrem no meu reino. Que nós não nos esqueçamos, que a gente não olhe isso e despreze, porque talvez hoje, para você e para mim, o discernimento deste reino seja do tamanho de um grão de mostarda. Não despreze. Deixe que essa palavra entre no seu coração. Crie raízes. Seja profundo. Mergulhe na palavra do Senhor. Se comprometa com Deus e com o seu reino e com a sua palavra. Não arrede o pé. Diga: mesmo assim eu confio em ti. Mesmo que eu não esteja entendendo nada, Senhor, agora vem e movimenta o teu reino na minha casa. Movimenta o teu reino no meu trabalho. Movimenta o teu reino na vida do meu filho. E sim, com este movimento, nós veremos filhos retornando. Nós veremos lares sendo reconstruídos. Nós veremos uma vida financeira totalmente arruinada sendo restaurada e sendo levantada pelo Senhor. Por quê? Por causa do movimento do reino de Deus. Eu não sei quanto mais será pregado daqui até o final do ano sobre o reino de Deus, sobre uma palavra que Deus lançou, sobre uma semente que Deus semeou durante todo este ano. E talvez hoje seja a última oportunidade de se falar ou de se ouvir falar sobre isso. Eu não sei, pode ser que tenha outras mensagens, eu não sei como vai ser. Você está aqui. Recebe essa semente. Entenda o reino de Deus. E deseje o movimento do reino de Deus na sua vida e na sua casa, em nome de Jesus. Amém.